Olá pessoal! Vamos a mais uma super matéria elaborada por nossa equipe, confira aí. Você já se perguntou, por que a educação no Brasil está tão atrasada? Por que nossas escolas lutam para oferecer o básico, enquanto outros países avançam? Para entender essa crise, precisamos voltar a 1971, um ano que marcou o início de profundas mudanças no sistema educacional brasileiro, mudanças que moldaram o caos que vivemos hoje. Durante o regime militar, a educação foi reorganizada com base na Lei nº 5.692, conhecida como Reforma do Ensino de 1971. Essa lei foi um marco, mas não da forma que você imagina. Sob a justificativa de modernizar o ensino, o governo militar impôs mudanças que desmantelaram a estrutura da educação pública. O ensino médio passou a se chamar segundo grau, e foi reformulado para priorizar a formação técnica e profissionalizante. A ideia era simples: transformar estudantes em mão de obra barata, para atender às demandas do mercado, ignorando o desenvolvimento intelectual, crítico e humano. Mas quem eram os responsáveis? O projeto foi articulado pelo então ministro da Educação, Jarbas Passarinho, que seguia as ordens da cúpula militar. A ditadura usava a educação como ferramenta de controle ideológico, limitando o acesso a conteúdos que incentivassem o pensamento crítico. Ao mesmo tempo, o governo reduziu investimentos em escolas públicas e centralizou o currículo escolar. A educação humanística foi praticamente descartada, enquanto matérias como filosofia e sociologia foram eliminadas. O foco na tecnicidade sufocou o aprendizado integral, deixando lacunas que afetam gerações até hoje. Além disso, a ditadura limitou o papel dos professores, controlando os sindicatos e censurando qualquer discurso que pudesse ser interpretado como subversivo. Assim, a educação foi transformada em um instrumento de conformidade, ao invés de uma alavanca de emancipação. E aqui está o ponto-chave: o que parecia modernização era, na verdade, o início de um colapso. As consequências dessa reforma ainda reverberam nas salas de aula brasileiras. Você está gostando desta matéria? Que tal dar um joinha neste vídeo? E se não é inscrito, aproveite para se inscrever, assim você colabora com o nosso trabalho. Vamos continuar a reportagem. Durante o regime militar, o Brasil viveu um período de centralização extrema na educação. Embora a Lei nº 5.692, de 71 tenha sido um marco, outros aspectos fundamentais ajudaram a mudar o controle educacional. O governo militar não apenas manipulou currículos, mas também institucionalizou a repressão nas escolas e universidades. Logo após o golpe de 1964, o Decreto nº 53.886, de abril daquele ano, estabeleceu critérios para a nomeação de diretores e reitores. Esses cargos passaram a ser ocupados por pessoas alinhadas com a ideologia militar, minando qualquer possibilidade de resistência dentro das instituições de ensino. Além disso, em 1967, o Plano Decenal de Educação e Cultura foi apresentado, prometendo uma revolução na educação, mas na prática, priorizava apenas o ensino técnico, descartando o aprendizado crítico e criativo. Em 1968, o AI-5 intensificou o controle. Universidades como a Universidade de Brasília, UNB, foram invadidas por tropas militares. Professores e alunos eram monitorados, e aqueles que questionavam o governo eram expulsos ou presos. Um caso emblemático foi o do reitor da UNB, Anísio Teixeira, que morreu em circunstâncias misteriosas em 1971, sendo apontado por muitos como vítima do regime.
Além disso, a criação de disciplinas como Educação Moral e Cívica, em 1969, e sua obrigatoriedade até o fim da ditadura, visava criar uma geração de cidadãos obedientes e apolíticos. Fotos da época mostram crianças em escolas primárias uniformizadas, cantando o hino nacional, sob os olhares atentos de professores treinados para reforçar os ideais do regime. A censura foi tão profunda que livros de autores como Paulo Freire, referência mundial em pedagogia crítica, foram proibidos. Freire, autor de Pedagogia do Oprimido, foi exilado em 1964 e considerado uma ameaça pela sua visão de educação libertadora. Por fim, o governo militar estabeleceu uma relação de dependência com grandes empresas. Essas corporações financiavam escolas técnicas, enquanto matérias essenciais ao desenvolvimento humano, como filosofia, desapareciam dos currículos. Esse modelo transformou o ensino público em uma fábrica de mão de obra barata, favorecendo elites econômicas e deixando a maioria da população com uma formação limitada. As políticas da ditadura não apenas enfraqueceram a educação, mas perpetuaram desigualdades sociais. Ao privilegiar a obediência e descartar o pensamento crítico, o regime plantou as sementes de um sistema que até hoje luta para atender às demandas de um mundo mais complexo e interconectado. Com o fim da ditadura militar, muitos acreditavam que a redemocratização traria avanços significativos para a educação no Brasil. Mas será que a Constituição de 1988 realmente cumpriu este papel? Embora tenha prometido melhorias, muitos dos seus efeitos foram limitados, ou mesmo prejudiciais para o sistema educacional. A Constituição Federal de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, foi um marco na história do Brasil, trazendo avanços em diversas áreas sociais. No campo da educação, o texto trouxe princípios fundamentais, como a garantia de educação básica gratuita e obrigatória para crianças e adolescentes. Além disso, o artigo 205 destacou que a educação seria um direito de todos e um dever do Estado e da família, com o objetivo de promover o pleno desenvolvimento do cidadão. Porém, apesar das boas intenções, a prática foi marcada por desafios e contradições. A Constituição descentralizou a responsabilidade pela educação, distribuindo funções entre União, Estados e municípios, artigos 211 e 212. Na teoria, isso deveria trazer eficiência. Na prática, criou desigualdades regionais. Municípios pobres ficaram sobrecarregados, sem recursos suficientes para manter escolas em funcionamento. Em 1990, relatórios do IBGE já apontavam que mais de 60% das escolas municipais não tinham infraestrutura básica, como saneamento ou bibliotecas. A Constituição determinou que 18% do orçamento federal e 25% dos orçamentos estaduais e municipais fossem destinados à educação. Contudo, essas porcentagens se mostraram insuficientes. Além disso, os repasses federais para estados e municípios nem sempre foram feitos de forma justa, agravando as disparidades regionais. Na década de 1990, muitos estados do Nordeste, como Alagoas e Maranhão, apresentaram índices alarmantes de analfabetismo, mesmo após a promulgação da Constituição. Embora a Constituição tenha focado na universalização do ensino fundamental, o ensino médio e superior foram deixados de lado. Isso resultou em baixa qualidade no ensino médio e em dificuldades para expandir o acesso ao ensino superior. Em 1995, apenas 6% dos jovens brasileiros, entre 18 e 24 anos, estavam matriculados em universidades, enquanto países como a Argentina já ultrapassavam 20%. A Constituição prometeu a valorização dos profissionais da educação, mas isso raramente foi cumprido.
Em estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro, professores passaram décadas enfrentando baixos salários e péssimas condições de trabalho. Em 1994, o Brasil enfrentou sua primeira greve nacional dos professores, com demandas por melhores salários e condições mínimas de infraestrutura escolar. A Constituição de 88 também não conseguiu resolver o problema da má formação docente. Sem investimentos em qualificação, muitos professores continuaram despreparados para lidar com a complexidade das salas de aula. Além disso, o crescimento populacional nos anos 90 sobrecarregou o sistema educacional. Embora a Constituição de 88 tenha sido um passo importante na democratização da educação, ela falhou em garantir avanços reais. Desigualdades regionais, falta de recursos adequados e desvalorização dos professores continuam sendo problemas estruturais que atravessam gerações. Entre 2013 e 2016, durante os governos do Partido dos Trabalhadores, PT, a educação foi declarada como prioridade nacional. Grandes programas foram implementados, e os investimentos aumentaram consideravelmente. No entanto, a qualidade do ensino permaneceu um desafio, deixando o Brasil em posições desfavoráveis no cenário global. Vamos explorar os principais avanços, contradições e números desse período. Aumento do orçamento e percentual do PIB. Em 2003, o Brasil destinava cerca de 3,9% do PIB à educação. Em 2014, esse percentual subiu para 6,2% do PIB, superando a média da OCDE, que era de 5%. O orçamento federal para a educação saltou de 17 bilhões de reais em 2003, para cerca de 120 bilhões de reais em 2015. Distribuição dos recursos. Grande parte dos investimentos foi direcionada ao ensino superior, enquanto o ensino básico, que atende a maior parte da população, continuou com baixos repasses, especialmente em estados do Norte e Nordeste. No ensino superior, o governo criou ProUni. 2005, concedeu bolsas de estudo integrais e parciais em universidades privadas para estudantes de baixa renda. REUNI, 2007, ampliou vagas nas universidades públicas, especialmente em regiões afastadas, criando dezenas de novos campi. FIES reformulado, 2010, facilitou o financiamento estudantil, com juros baixos e melhores condições de pagamento. Resultado: o número de matrículas no ensino superior cresceu de 3,5 milhões em 2003 para 7,8 milhões em 2014. Na educação básica e o Fundeb, o governo criou Fundeb. 2006, substituiu o Fundeb, ampliando o financiamento para toda a educação básica, incluindo a educação infantil e de jovens e adultos, IJA. Apesar disso, municípios de regiões pobres continuaram com infraestrutura deficiente e professores mal remunerados. Avaliação e qualidade controlada pelo governo. IDEB, 2007, criado para medir o desempenho das escolas no ensino fundamental e médio. Porém, avanços no índice foram lentos, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Mesmo com o aumento de recursos, o desempenho brasileiro nas avaliações internacionais permaneceu preocupante. O PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, indica que, em 2003, o Brasil ocupa a penúltima posição em leitura, entre 41 países avaliados. Em 2015, 59º lugar em leitura, 63º em ciências e 59º em matemática, entre 70 países. Além disso, o analfabetismo funcional continuou alto, afetando cerca de 30% dos brasileiros adultos em 2015. O governo teve foco na quantidade
e não na qualidade. Embora o acesso à educação tenha aumentado, a qualidade do ensino não acompanhou o crescimento. Desigualdades regionais persistentes. Apesar do Fundeb, escolas do Norte e Nordeste continuaram sem recursos adequados. Os professores desvalorizados, pois a promessa de valorização salarial e capacitação docente não foi plenamente cumprida, com greves recorrentes em todo o país. O governo do PT promoveu uma expansão significativa no acesso à educação, especialmente no ensino superior. No entanto, os investimentos, embora elevados, não foram suficientes para transformar a qualidade do ensino básico e resolver problemas estruturais. O Brasil continuou figurando entre os últimos lugares em rankings globais, refletindo a persistência de desafios que atravessam décadas. O sistema educacional brasileiro carrega décadas de equívocos que comprometeram a qualidade e a equidade do ensino. Além dos erros estruturais, a crescente influência ideológica nas escolas passou a ser criticada como um dos fatores que impactam negativamente o aprendizado. Vamos explorar como isso aconteceu e o que está sendo feito hoje para reverter esse cenário. Os principais erros e impactos da ideologia na educação foram: a fragmentação e descontinuidade de políticas. Porque cada governo implementou suas próprias políticas educacionais, muitas vezes desarticuladas e abandonadas, antes de darem frutos. Isso resultou em um sistema incapaz de oferecer continuidade ou alcançar melhorias sustentáveis. A intensificação da militância ideológica. Porque a partir dos anos 1990, cresceu a influência de correntes ideológicas no currículo escolar. Temas ligados a ativismo político começaram a ganhar espaço em disciplinas, desviando o foco da educação para o debate de agendas militantes. Críticas apontam que isso contribuiu para uma formação deficiente em áreas essenciais, como leitura, matemática e ciências, prejudicando a capacidade dos alunos de competir em um mercado globalizado. O foco na ideologia, não na qualidade. Documentos como os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs, priorizaram temas transversais e ideológicos, em vez de um fortalecimento das competências fundamentais. Assim, muitos professores relataram pressão para alinhar suas aulas a discursos políticos, o que, segundo críticos, transformou salas de aula em espaços de doutrinação, afastando o objetivo central de formar cidadãos com pensamento crítico e autonomia. A desvalorização docente. Também a formação inicial e continuada dos professores, muitas vezes alinhada a agendas político-ideológicas, gerou uma desconexão entre a prática pedagógica e a realidade do ensino no Brasil. O que está sendo feito agora? O novo Fundeb 2020. Tornado permanente, o Fundeb aumentou os repasses federais para regiões mais pobres, priorizando a melhoria da infraestrutura e da formação de professores em áreas vulneráveis. A revisão do currículo escolar. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, propôs um currículo mais técnico e focado em competências, embora ainda enfrente críticas por manter abordagens ideológicas em algumas áreas. Reforma do ensino médio. Desde 2022, os alunos têm mais autonomia para escolher itinerários formativos, ampliando o foco em áreas como ciências exatas e tecnológicas, buscando equilibrar o ensino com as demandas do mercado de trabalho. Controle da ideologia no ensino. Debates sobre o movimento Escola Sem Partido intensificaram a fiscalização do uso de conteúdos ideológicos na sala de aula, embora a proposta tenha gerado divisões e ainda não tenha sido implementada plenamente. A educação no Brasil vive um novo capítulo. Erros históricos, como a fragmentação de políticas e o descaso com o ensino básico, somados à crescente influência ideológica,
contribuíram para colocar o país entre os últimos em rankings globais. Porém, há iniciativas em andamento que podem reverter esse cenário, como o fortalecimento do ensino técnico, maior valorização do professor, e a redução da militância dentro das salas de aula. Se quisermos um futuro educacional sólido, é essencial que o foco volte a ser o aprendizado de qualidade, com conteúdos objetivos e alinhados às necessidades de uma sociedade moderna. O que você acha sobre o sistema de educação no Brasil? Deixe seu comentário e até o próximo vídeo.